Olá, como você está? Abri um espaço para sugestões de temas, perguntas. Minha intenção aqui não é esgotar nenhum tema, até porque a verdade está muito relacionada ao vivenciar a experiência na prática. Mas de toda forma, quando a gente compartilha, conversa, expressa, podemos expandir o nosso olhar, perspectiva, a consciência. Então eu recebi duas sugestões que têm muito a ver, então eu vou respondê-las juntas. A primeira, quando as crianças, os filhos, estão tomando lugar de autoridade diante da mãe. E a segunda, a importância da autorresponsabilidade. Primeiro eu quero te convidar a respirar fundo nesses dois temas e perceber como que eles chegam até você. É confortável pensar sobre autoridade na relação mãe-filho, sobre autorresponsabilidade, ou bate algum desconforto, alguma sensação no corpo? Nosso corpo nos guia com sabedoria, nos sinalizando, né, entre os confortos e desconfortos, né, pelos nossos sentidos. Então, outro aspecto importante aqui, além de você perceber em você como que estão esses temas, é a gente reconhecer que no nosso social, responsabilidade é muito visto de uma forma com culpa, com obrigação, enquanto que a autorresponsabilidade, ela está muito mais relacionada ao se reconhecer, ao se conhecer. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo praticar uma autorresponsabilidade, sem cair nas ilusões do falso eu, nas ilusões da inconsciência. Como assim? Um exemplo. Eu tenho um trabalho para ser desenvolvido, mas eu não consigo desenvolvê-lo. Mas também tem a pandemia. Mas também eu não recebi tal retorno. Mas também tem isso, aquilo. Enfim, vários aspectos que impedem da realização, da responsabilidade com relação àquele trabalho, aquele assunto que você tem aí pendente. Muitas vezes nós nos sabotamos e não somos responsáveis, autorresponsáveis, porque acabamos nos desviando, nos distraindo, né? Porque não queremos entrar em contato, porque não é confortável, porque aquilo nos desafia, aciona algum medo, algum gatilho aí. Então a autorresponsabilidade, ela está muito relacionada a eu me conhecer e fazer essa autoinvestigação contínua. Porque é muito fácil eu entrar numa rota de fuga e terceirizar a responsabilidade, falando que a culpa é do fulano, do outro, enfim, né, da sociedade, e não perceber qual é a minha parte nisso tudo. Então, quando na primeira sugestão de tema é falar da autoridade de mãe, é importante a gente pensar, né, que sustentar esse lugar de autoridade pode ter aí um peso do tem que, muito embora, se a gente pensa no sistema de uma família, na relação de uma mãe com um filho, existe uma ordem, sim, hierárquica, mas independente disso, quando um filho busca ir para esse lugar, né, da mãe, no caso dessa sugestão aqui, é importante a gente investigar, porque criou-se uma desordem nesse sistema familiar e importante também pensar que os nossos relacionamentos, principalmente os mais íntimos, os familiares, eles chegam
e ativam aspectos que a gente nega. Então, nesse caso dessa mãe, será que essa mãe não está negando, né, o papel do posicionamento, do dizer sim, do dizer não, né? Como que é isso, o limite? Então é importante essa autoinvestigação, porque possivelmente os filhos estão revelando algum aspecto aí, que não é só deles enquanto crianças, mas também da criança que habita nessa mãe. É muito mais profundo, como eu falei, minha intenção aqui não é esgotar o tema, mas percebam o quanto está relacionado o tema da família, mãe e filhos, com a autorresponsabilidade. É importante deixar que se expresse, que ache uma conversa, porque desde crianças nós crescemos numa sociedade em que existem condições, julgamentos e nem sempre é possível expressar naturalmente a espontaneidade. Então é uma tendência do ser humano ser reativo ou se encolher diante daquilo que ele não concorda. Então, uma sugestão aí para investigar essa relação da mãe com o filho, né, com os filhos, no caso. E lembrar que só um entendimento, ele não é suficiente nesse caso. Né? Que é importante realmente dar espaço para sentir, abrir esse espaço de comunicação aí na família, nessa relação. Porque se eu estou inconsciente, eu abro espaço para irresponsabilidade. E quando eu entro na autorresponsabilidade, eu expando aí a minha consciência. E não há uma resposta única, um caminho único, mas há uma oportunidade aí, né, de se conhecer, né, lembrando a autorresponsabilidade como se reconhecer. Então, um convite à autoinvestigação. Se fez sentido esse vídeo para você, né, compartilha, comenta. É uma honra estar aqui para que a gente juntos, né, nessa era, possa expandir aí nossa consciência. Agradeço.